Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pontos de máximo e pontos de mínimo, né? Quais são as definições de ponto de máximo, ponto de mínimo, valor máximo e valor mínimo de uma função em um determinado conjunto. E vamos utilizar o conceito de curvas de nível para poder ajudar, né, auxiliar na busca desses valores máximos e valores mínimos, ok? Vamos lá então. E depois no fim do curso a gente vai ver o último tópico do nosso curso de cálculo 2, a gente vai ver também mais a fundo coisas sobre ponto de máximo e ponto de mínimo, tá? Por enquanto esse é só para utilizar as curvas de nível nesse estudo. Bom, então vamos supor que z igual a f de x é uma função e a é um subconjunto do domínio da minha função e eu tenho o ponto x0, y0, um ponto de a. Dizemos então que a função f, o valor da função no ponto x0, y0 é um valor máximo, né? Então um valor máximo ou um valor mínimo da função nesse conjunto, se para todo ponto do meu conjunto A, temos que a função aplicada nesse ponto vai ser menor ou igual ao valor da função no ponto x0, y0. Então, o valor da função nesse ponto é um valor máximo se o valor em todo mundo do conjunto, em todo o resto do conjunto é menor ou igual. O valor dela nesse ponto, obviamente. E a mesma coisa com o valor mínimo, né? O f de x0, y0 é um valor mínimo se a função aplicada em todo outro ponto do conjunto vale mais do que ela naquele ponto, x0, y0. Tá? Então a gente diz que esse ponto x0, y0, que satisfaz essas condições, ele é um ponto de máximo, né? Então ele é um ponto de máximo. Se o valor da função nesse ponto é o valor máximo, naquele conjunto, né, da função naquele conjunto. De modo geral, quando a gente fala só ponto de máximo ou só valor de máximo, a gente está querendo dizer que é em todo o domínio, tá? Agora, se não é em todo o domínio, a gente tem que especificar quem é o conjunto que a gente está olhando, tá? Então, dizemos que esse ponto x0, y0 é um ponto de máximo da função no conjunto A, tá? Se o f de x0, y0 é um valor máximo, e ele é um ponto de mínimo se o f de x0, y0 é um valor mínimo. Tá? Certo? Isso da função no conjunto A.